Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Paranapanema sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, podem prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aí novamente no nosso call de resultados. Obrigado pela atenção. Luiz Aguiar falando, diretor-presidente da companhia. Antes de passar a palavra para o Igor Taparelli, que vai fazer a apresentação com mais detalhes, queria só chamar a atenção em alguns pontos importantes. Primeiro, a reversão do nosso resultado contábil, do lucro contábil nesse quarto TRI, que foi importante, não vamos passar por isso durante a apresentação. E também um aumento da nossa receita do quarto TRI em relação ao quarto TRI do ano de 2019, mostrando aí uma recuperação também de volumes importante para a companhia. Mas eu queria destacar, com relação ao ano de 2020, que nós tínhamos programado atacar dois principais objetivos centrais, que era a geração de caixa livre e a renegociação da nossa dívida do reperfilamento com os credores cuja dívida foi reperfilada em 2017. No meio do processo, em março, como todos têm conhecimento e estão passando pelo mesmo problema, pelo mesmo desafio, tivemos a Covid-19. A Covid-19 realmente afetou também a cadeia produtiva do cobre, do ponto de vista global, e durante o ano nós tivemos que fazer algumas alterações de curso com relação a isso, em função disso, né? Então, eu diria que o ano de 2020 foi um ano, do ponto de vista de geração de caixa, melhor dos últimos 6 anos. Nós tivemos uma geração de caixa livre de 68 milhões de reais, a despeito desses grandes desafios que nós tínhamos, que era a renegociação da dívida, que está em curso. Não foi terminada ainda, mas está. Bom, pessoal, acredito que tenha caído a conexão do Aguiar. Vocês me permitem? Desculpe. Aguiar. Bom, ok, voltei. Desculpe aí, houve uma desconexão. Eu estava justamente falando na geração de caixa livre, que foi o melhor resultado que nós tivemos nos últimos 6 anos, a despeito desses desafios, do desafio da Covid-19 e da renegociação da dívida com os credores, né? Falava também que essa renegociação continua em curso, com os credores na mesa, mas ela ainda não terminou. E com relação à saúde dos nossos funcionários e terceiros, nós estamos bem satisfeitos com a nossa atuação de prevenção e continuamos com a guarda bastante alta, especialmente para os funcionários e colaboradores que precisam estar na fábrica. A fábrica, desde o início, implementou todas as ações sanitárias de segurança, de biossegurança para quem lá estivesse. E então nós estamos indo bem nessa frente, mas sem esquecer que continuamos nessa luta, né? Então, só para terminar a minha fala nesse início, vou ficar até o final para as questões que, por acaso, vocês tenham. O saldo final de caixa de 2020 em relação a 2019, houve um crescimento de 20 milhões de reais, e que foi muito importante para a gente nesse momento que todos estamos passando. Então, posto isso, eu queria passar a palavra então para o Igor, para ir nos detalhes da apresentação, e fico até ao final, na sessão de perguntas e respostas, eu retorno com os senhores e com as senhoras. Obrigado. Obrigado, Aguiar. Aqui quem fala é o Igor Taparelli, CFO da companhia. Obrigado pela presença na nossa teleconferência de resultados do trimestre de 2020. Eu vou dar andamento à apresentação aqui. Vocês podem seguir com o material que já foi disponibilizado no site. Eu vou dizendo aqui, a partir das mudanças de página que eu estou fazendo, eu vou passando as informações, ok? Então, começando primeiro pelos principais destaques do quarto trimestre e também alguns destaques do ano de 2020. Um ponto absolutamente fundamental, o primeiro, que foi a manutenção das melhores práticas para enfrentamento da Covid-19,
enfrentamos todos nós juntos aí durante todo esse ano, em consonância sempre com o que é determinado pelas autoridades sanitárias, né? E sempre com prioridade proteger nossos colaboradores, próprios e terceiros, garantindo a sua saúde. Em termos de números no trimestre, tivemos um quarto trimestre bastante forte, com uma receita líquida de R$ 1.457 bilhões, o que representou um aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2019. Demos sequência também, desde a entrada da nova administração, temos feito reduções e otimizações de custos e despesas na empresa, então tivemos uma redução de custos fixos da ordem de R$ 83 milhões no ano de 2020, o que representou uma queda de 14% em relação ao ano anterior, bem como seguimos com as reduções de SG&A, né, das despesas de vendas gerais administrativas, que somaram no ano 21 milhões de redução em relação a 2019, correspondente a 17% de queda. Importante também aqui, já um ponto que o Aguiar também citou, tivemos um foco absoluto na geração de caixa e essa foi a maior geração de caixa livre da empresa nos últimos anos, a despeito de todas as dificuldades da pandemia. Então, fechamos o ano de 2020 com uma geração de caixa operacional de 133 milhões da empresa e um fluxo de caixa livre positivo de 68,4 milhões, o que representa um aumento de 7,7% em relação a 2019. E, por último, prosseguem as negociações com os principais credores da empresa e, lógico, com o objetivo de alinhar nosso perfil de dívida com a nossa geração de caixa. Dando sequência no slide seguinte, slide 4, aqui é um pouco da evolução da nossa receita líquida, seja através dos trimestres no ano de 2020, né, onde a gente pode ver claramente que o quarto trimestre foi o trimestre mais forte da empresa, inclusive superando o segundo trimestre, né, em 34%, que o segundo trimestre havia sido mais forte até esse momento. E quando a gente compara em relação ao quarto trimestre de 2019, uma subida bastante significativa de 25%, né, pulando de 1.161 bilhões no ano passado, né, no quarto trimestre do ano passado, para 1.457 bilhões no quarto trimestre de 2020. E pulando para o slide 5, falar um pouco do nosso lucro bruto ajustado de 2020. O nosso lucro bruto ajustado, apesar da queda na receita líquida, né, total do ano da empresa, em valores nominais, o nosso lucro bruto ajustado foi superior ao ano anterior em 3%, subindo de 195 milhões para aproximadamente 201 milhões no ano de 2020, o que, quando comparado com o total da receita líquida, também mostra uma melhoria no lucro bruto médio, né, percentual da empresa de 3,7%, subindo para 4,7%, um acréscimo de um ponto percentual no lucro bruto ajustado. Ok, próximo slide, slide 6. Aqui falamos um pouco do EBITDA ajustado, um pouco diferente do lucro bruto. O EBITDA ajustado fechou o quarto trimestre de 2020 positivo em 23,8 milhões de reais, contra 38,6 milhões do mesmo período de 2019. E no ano, encerramos um lucro bruto ajustado, um EBITDA, ajustado positivo de 68,9 milhões, contra 132 milhões do ano anterior, impactado claramente pela queda no volume de vendas de 2020 em relação a 2019. Claro, isso trouxe alguma ociosidade dentro da empresa, né? Próximo slide, também já comentado um pouco pelo Aguiar, fizemos uma reversão no quarto trimestre de 20 em relação ao quarto trimestre de 19, né, uma reversão de um prejuízo líquido do quarto trimestre de 19 para um lucro líquido de 151 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, que representou 10,4% sobre a nossa receita líquida, mas aqui é sempre importante salientar, como já fizemos em outros trimestres, no momento de divulgação, que
que a empresa é fortemente impactada pela variação cambial. Nós somos bastante dolarizados, também temos uma dívida majoritariamente, em quase toda a sua totalidade, em dólar, então a variação do dólar tem impacto direto no lucro líquido da empresa. Então, aqui sim o resultado muito positivo de 151 milhões de reais, mas com um impacto positivo também de variação cambial sobre nossa dívida em moeda estrangeira. No slide seguinte, slide 8, demos sequência, e aqui uma apresentação do custo fixo e na sequência dos nossos SG&As, dando sequência às reduções de custo. O custo fixo do quarto trimestre de 20, teve uma redução de aproximadamente 20 milhões em relação ao quarto trimestre de 2019, uma queda percentual de 12%. E quando olhamos no acumulado do ano, essa redução total acumulou 83 milhões de reais, uma queda de 14% em relação ao ano anterior. Do mesmo modo, no slide seguinte, slide 9, as despesas com vendas gerais e administrativas também tiveram uma redução bastante significativa, seja no próprio trimestre, no quarto trimestre de 20 contra 19, ou no próprio ano. Quando falado em relação ao quarto trimestre de 20, a queda foi de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, e quando comparado os valores anuais, tivemos uma queda de 17% no total do SG&A da empresa. Ok? Quando falamos lá no início sobre o lucro bruto ajustado, um dos motivos, slide 10, ok? Só seguindo aqui a apresentação, slide 10, um dos motivos para a gente ter mantido um valor de lucro bruto ajustado também no patamar até acima do ano anterior foi o trabalho feito em cima de mix de vendas e mix de produtos, né? A gente sempre tentando vender produtos com maior valor agregado, nesse caso são os produtos de cobre, né? Os produtos de cobre primário são os produtos de menor valor agregado, o que a gente chama aqui de produtos de cobre são os de maior valor agregado. E a gente pode ver que tanto no quarto trimestre de 2020, né, em relação ao quarto trimestre de 19, e no anual, o percentual sobre as vendas dos produtos de cobre subiram, né? Então, isso ajuda bastante na nossa melhoria de margem bruta. Okay? Seguindo no próximo slide, slide 11, que fala sobre o fluxo de caixa livre, ou geração de caixa livre. Tivemos em 2020 uma geração de 68 milhões de reais, como o Aguiar comentou há pouco, a maior geração de caixa livre dos últimos anos, e superior também à geração de caixa do ano passado, que foi de aproximadamente 61 milhões, um aumento de 7,7 milhões em relação a 2019. Como resultado desse trabalho e a despeito de toda a pandemia ocorrida e todas as dificuldades que acho que todas as empresas tiveram ao longo do ano de 2020, a gente encerrou no slide 12 com saldo de caixa livre, aí saldo, não geração, saldo de caixa livre, 21 milhões de reais superior ao fechamento de 2019, saltando de 118 milhões para 139 milhões, e aqui a gente coloca por trimestre, somente para ter uma ideia de que a gente realmente trabalhou durante o ano todo com foco não só em geração de caixa, como manutenção de um saldo de caixa livre saudável aí na empresa. Ok, eu encerro aqui minha apresentação e abro agora a todos os senhores e senhoras para perguntas e respostas. Estamos aqui à disposição. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta foi originada pelo webcast. Ela vem de Gui, do e-mail de Gui. A pergunta é, por favor, fala um pouquinho das renegociações.
Gostamos muito da empresa e confiamos demais. Bom, a Luísa Guiar falando, obrigado pela pergunta e pela confiança. Bom, basicamente, nós temos uma dívida reperfilada em 2017, de em torno de 500 milhões de dólares, como é sabido, e nós estamos num processo de negociação desde março do ano passado. Esse processo continua, né? O que eu posso colocar para vocês é que a negociação está bastante... tem positividade na negociação, ou seja, os credores estão com o objetivo de trabalhar numa solução. Esperamos ter uma solução definitiva, então estamos trabalhando justamente com fluxo de caixa, projeções de caixa, de geração de caixa bem realistas, de forma que a gente evite o que ocorreu no reperfilamento anterior. Não adianta nós fecharmos alguma coisa que a gente não consiga pagar, a intenção é pagar, evidente, desalavancar a empresa, mas o que eu posso falar no momento é isso, a renegociação está num processo bem positivo, os credores estão negociando de uma maneira propositiva também, e assim que a gente tiver algo concreto, assinado, obviamente vamos comunicar ao mercado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Bom, agradecer novamente o interesse de todos, né, de tirar o tempo, de investir o tempo de vocês para nos ouvir. Muito obrigado e esperamos retornar aí com novidades em breve. Assim que tenhamos aí uma evolução com relação à dívida, iremos comunicar, como eu já falei. Só para terminar, é importante dizer que os produtos fabricados pela Paranapanema, que são produtos de cobre, têm tido cada vez mais aceitação, haja vista aí até o próprio preço do cobre no mercado internacional, que praticamente dobrou em um ano, né? Isso é fruto, evidentemente, aí de um desajuste entre demanda e oferta, de certa forma, mas também representa uma evolução da utilização de produtos em novos negócios, né? Especialmente nessa retomada, chamada retomada verde, onde toda a indústria limpa parece tomar realmente uma dianteira e uma prioridade na retomada pós-Covid. Então, seria esse o último ponto que eu gostaria só de colocar para todos, desejando aí um bom dia e agradecendo novamente a atenção. Muito obrigado. A teleconferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call Brasil.